Amém. Boa noite, meus irmãos, da graça e a paz, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Peço que você tome a sua Bíblia nas mãos. Abra comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, nos versículos 7. Nós vamos ler do 7 ao 13 e depois o 30. Amém? Peço que você se coloque de pé, por gentileza. Marcos 6, do 7 ao 13 e depois o 30. Amém? Em seguida e chamando para si os 12, começou a enviá-los em duplas. Deu-lhes poder sobre espíritos impuros. Também ordenou-lhes não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto. Mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela, até partir do lugar. E se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. E o 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo que havia feito e ensinado. Amém? Bendito Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua santa palavra. Que através dessa palavra maravilhosa, Senhor, onde os teus discípulos são enviados, comissionados, nosso coração seja tocado pelo teu Santo Espírito, para que nós compreendamos o privilégio, a honra que temos de pregar a tua santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos e por tudo te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Amém. Então hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo Marcos, nós vamos continuar a partir desses versículos que lemos. E no meio existe uma passagem que fala a respeito da morte de João Batista. Nós vamos falar dela também no momento oportuno. Esse é mais um daqueles episódios sanduíche, né? Onde o Marcos começa com uma história, no meio ele insere uma outra passagem, uma outra história, no mesmo significado, e ele depois retorna para a história original. Então nós viemos acompanhando, nos últimos sermões de Marcos, o desenrolar do ministério de Jesus, né? Nós vimos que ele vinha pregando a palavra do Senhor, vinha pregando a respeito do reino de Deus, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, né? E nessas pregações que ele fazia, sinais, prodígios e maravilhas iam seguindo o que ele fazia. Nós vimos várias dessas. Por exemplo, nós vimos quando Jesus acalmou a tempestade. Nós vimos quando Jesus curou o endemoniado gadareno, o Gerazeno. Nós vimos quando a mulher hemorrágica tocou a orla das vestes dele e ela foi curada, dele saiu virtude, né? Nós vimos a filhinha de Jairo ser ressuscitada pelo Cristo, né? E várias pessoas foram testemunhas. E depois desses episódios, o que aconteceu? Isso tudo aconteceu em Cafarnaum, na Galileia. E Jesus retornou para Nazaré, que era a cidade onde ele tinha crescido. Era a cidade onde ele tinha passado grande parte da vida dele, afinal, seu ministério começou a partir dos 30 anos, convivendo com seu pai, sua mãe, seus irmãos, onde ele tinha aprendido o ofício de carpintaria, era carpinteiro, né? E lá as pessoas o conheciam. E nós vimos que Jesus, retornando para Nazaré, foi para a sinagoga para ensinar a respeito das verdades eternas. E as pessoas que lá estavam se maravilhavam do conhecimento dele. Por quê? Porque Jesus não frequentou a sinagoga. Jesus não aprendeu o evangelho de um rabi. Mas quando ele entrou na sinagoga, ele pregou com todo poder, autoridade e conhecimento a respeito do reino de Deus. Alguns se maravilhavam
e outros se chocavam, né? Outros ainda, mesmo testemunhando tamanho conhecimento, e muitos deles, vendo os milagres e maravilhas que aconteciam, se escandalizavam com aquilo que acontecia. Por quê? Porque eram incrédulos, não criam em Jesus. E a palavra fala, conforme nós vimos no culto passado, que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Jesus apenas curou algumas pessoas. Contudo, ele, saindo da sinagoga, ele continuou a ensinar as pessoas da redondeza. Ele continuava no seu trabalho. E agora que nós vemos, na minha Bíblia fala que a missão dos 12, né? Na sua pode falar o envio dos 12, o envio dos apóstolos, né? E agora ele chama os seus discípulos para que eles possam fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia. Então nós vimos lá no começo de Marcos, no capítulo 1, 16 a 20, que Jesus chamou para si os 12 discípulos para seguirem ele e aprenderem dele. Nós vimos lá em Marcos 3, de 13 a 19, que Jesus designou os discípulos como seus apóstolos, que significa embaixadores ou representantes. E aqui nós vemos que Jesus vai enviar esses discípulos para a mesma missão que ele fazia. Para a mesma missão que ele fazia. Os discípulos que os acompanhavam agora fariam o que Jesus fazia. A honrosa missão de pregar o evangelho da salvação. Jesus então chamou esses discípulos, capacitou, lhes deu poder em seu nome e agora envia eles para ensinar naquela redondeza a respeito do reino de Deus. Assim como esses discípulos que foram chamados de apóstolos ou embaixadores, meus irmãos, nós também somos chamados a pregar as verdades eternas. Todos nós, hoje. Depois desse comando específico para os 12, Jesus nos deu o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então nós vemos que o envio dos 12, ele começa ali no capítulo 6, 7 até o 13, e depois ele retorna lá no 30. Quando eles voltam da evangelização que eles foram fazer, eles retornam da missão, e nesse meio acontece um episódio curioso, que a gente vai ler no momento oportuno da pregação. O recheio do sanduíche, né? Que fala da prisão e morte de João Batista, por causa do evangelho. Amém? Marcos quis aqui ilustrar nessa passagem da morte de João Batista, que a pregação do evangelho, né, a missão enfrenta oposição. Amém? Então a primeira parte que nós vamos ver é que quando Jesus envia os discípulos, ali no versículo 6, 7, né, a palavra diz que os discípulos são enviados de 2 em 2. Jesus então designou os discípulos para ser seus embaixadores. Embaixador é um outorgado ou representante, né? É aquele que fala em nome de alguém. Então os discípulos, como apóstolos, eram embaixadores, quer dizer, como se fossem Jesus naquele lugar, pregando as verdades eternas, como mensageiros e representantes daqueles que o enviou. Mateus, nessa parte, complementa dizendo assim, não tomei o rumo dos gentios, quer dizer, dos pagãos, dos que não são judeus, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, num primeiro momento, esse envio era para os judeus perdidos, judeus da região de Nazaré. Amém? Foram também investidos de poder e autoridade, que fala a palavra, por Jesus, para curar enfermos e expulsar demônios. Aqui Jesus transfere unicamente para os 12, nesse momento, a capacidade e o direito de pregar a palavra e realizar maravilhas e sinais acompanhando a palavra por meio do Espírito Santo. Veja que questão interessante. Nesse momento, e todas essas obras, meus irmãos, eram milagrosas e instantâneas. Amém? E foram enviados de 2 em 2. Mas por que foram enviados de 2 em 2? Porque para se protegerem um ao outro, se apoiarem, encorajar um ao outro, e melhor ser 2 do que 1, como diz a palavra em Eclesiastes. Amém?
E também para que fossem testemunhas válidas do que acontecesse. Onde estiver 2 ou mais, ali estarei. Esse texto fala desse contexto. Quer dizer que se acontecesse algo numa pregação, se tivesse mais uma testemunha para a tradição judaica, se tivesse mais uma ou 2 testemunhas, era algo válido. Por isso que eles foram levados de 2 em 2. Até para que o testemunho de quando eles voltassem fosse fidedigno, fosse cravado como oficial, como verdadeiro. E podemos ver isso na prática do evangelho lá em Atos, por exemplo, como o envio de Pedro e João, de Barnabé e Paulo, de Paulo e Silas, e de Barnabé e o próprio Marcos, de 2 em 2, de 2 em 2, amém? Nós vimos também que os discípulos precisavam confiar na provisão de Deus. Jesus determinou no envio da missão que os discípulos levassem somente o que era indispensável. Não deveriam levar nem pão, nem uma túnica extra, nem alforge ou saco de dormir, para ter onde dormir, nem dinheiro. Deveriam ir somente com a túnica vestida, um par de sandálias e um cajado de caminhada. Isso só Marcos fala, um cajado. O cajado aí não é um cajado de Moisés, é para caminhar, tá? Só isso. Então assim, vai com a roupa do corpo sem levar comida nem nada. Esse era o mandamento. E o que Jesus queria com essas instruções? Jesus queria ensinar aos seus discípulos para que eles tivessem confiança em Deus. Jesus queria dizer que eles deveriam crer que o Deus daria alimento e alojamento enquanto eles estivessem fazendo a vontade do Senhor, desempenhando a sua missão. Eles deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Jesus estava ensinando os discípulos a viverem pela fé. Que condição você está esperando e eu estou esperando para pregar o Evangelho? Um carro melhor? Uma Bíblia nova? Comida? Passagem? Jesus enviou os 12 como estavam, com a roupa do corpo. Lucas acrescenta aqui, dizendo que porque o trabalhador é digno do seu alimento. O que isso significa? Que aqueles que ouviam o Evangelho eram responsáveis ou tinham a obrigação de alimentar aqueles que pregavam. É nisso que os discípulos haveriam de confiar. E nós vemos outras lições importantes aqui também, meus irmãos, nesse envio. Primeiro, que o ministério não deve visar lucro nem engrandecimento pessoal. Porque na sequência, os evangelhos sinóticos, como Lucas complementa dizendo, de graça recebei o evangelho, de graça dai. E eles deveriam ter um único e exclusivo foco, pregar o evangelho para que Deus fosse glorificado. Nada mais. Nós vemos também na sequência desse texto ali, que os discípulos deveriam se adaptar aos costumes do povo. A missão, ela tinha um objetivo bem claro. O objetivo era pregar o evangelho. Eles tinham poder e autoridade para isso. E foram capacitados e ganharam o direito por meio de Cristo para fazer sinais e maravilhas também. Como curar enfermos e expulsar demônios. O objetivo não era encontrar o melhor lugar para se hospedar. O objetivo também não era encontrar o melhor lugar para comer. Os discípulos, eles deveriam aceitar a hospitalidade daqueles que abriam as portas para o evangelho, seja lá quais fossem. Os discípulos deveriam aceitar aquilo que se colocava na mesa, seja lá que comida fosse, boa ou ruim, qualquer que fosse. Essa procura pelo bem-estar, ou por uma hospitalidade melhor, ou comida melhor, poderia, de alguma forma, criar dificuldades para eles no anúncio da palavra. A divulgação do evangelho era a prioridade e não o resto. Então, o que ele quer dizer com isso? Que os discípulos não deveriam violentar ou mudar a cultura daquele povo, mas eles teriam que se adaptar. E nós vemos também no povo, mesmo no povo pagão, traços da graça comum. Tinha muitas coisas moralmente advindas do Senhor, pela revelação da natureza, de valores morais, de valores da lei de Moisés, mas eles não tinham que chegar e dar com os 2 pés. Não quero dormir aqui, não quero comer isso. Não, eles tinham que se adaptar para que isso não fosse uma dificuldade.
E o evangelho ele tinha que ser proclamado também no contexto daquele povo. Obviamente, depois de ouvir a palavra, se houvesse algo naquela cultura que estava em desacordo com a palavra do Senhor, aí sim, aos poucos, ia se confrontando para mudar essa cultura. Um exemplo disso é, por exemplo, se nós formos enviados para uma tribo indígena ou para uma tribo africana, a gente não tem que chegar lá com um balde de roupa nova se os caras andam pelados ou de tanguinha. Não. A missão é pregar o evangelho. Se daquilo depois traz vergonha, se aquilo muda a cultura, se a palavra confronta, eles podem mudar a sua cultura. E nós vimos isso ao longo de muitas cruzadas evangelísticas. Não era encher as pessoas só de palavras, mas enchê-las de costumes, dizendo que eram costumes cristãos. E não é isso que Jesus mandou fazer aqui. Jesus disse o seguinte: aquele que abrir a porta fica. Pode ser uma mansão, uma palafita. Aquilo que se botar na mesa, você vai comer. Pode ser um pão de hoje ou um pão dormido. Amém? Então nós vimos que essa missão ela tinha um objetivo específico. Mas, nós vemos ali no versículo 11, leia comigo mais uma vez, por favor. E se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Nós vemos que essa missão, ela encontra rejeição. Ela será rejeitada. Jesus estava instruindo os discípulos a respeito disso. E, meus irmãos, naquela época, em Jerusalém, em Nazaré, não tinham hospedarias, hotéis, como é agora. Era um costume do judeu, era um costume deles serem hospitaleiros. Era uma obrigação para os que vinham de fora. Esse era o contexto da época, então. Recusar hospitalidade para quem batia era como desobedecer uma lei. Era inadmissível. Era descumprir uma obrigação. Mesmo assim, Jesus advertiu os discípulos de que isso aconteceria. Lá em Mateus ele complementa, na mesma passagem, dizendo assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, entra ou vem sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, torne para vós outros a paz. Paz de Cristo, a paz do Senhor, shalom. Não. Traz a paz de volta e vaza. Onde houvesse portas fechadas, os discípulos não deveriam permanecer. Pelo contrário, deveriam seguir adiante. Isso diz alguma coisa para nós, Onde houver portas fechadas, vaza, A rejeição também dos que não querem receber, mas tem a rejeição dos que não querem ouvir. Eles abordavam pessoas nas casas, mas também pessoas na rua. Então tinham pessoas que quebravam a lei judaica de não receber, e tinham pessoas que paravam e não queriam ouvir. E Jesus também estava advertindo que isso aconteceria. Haverá aqueles que não receberão e nem ouvirão. Por quê? Porque havia uma propaganda judaica naquela época que circulava como um jornal, um pergaminho que as pessoas difundiam nas sinagogas a respeito da vinda do Messias. O judeu sempre esperou a vinda do Messias, E como os judeus não receberam Jesus, eles não achavam que Jesus era o Messias, eles tentavam desmentir para o povo que ele era o Messias, o Salvador. Então, eles anunciavam que todos que apareciam como Messias, inclusive Jesus, deveriam ser considerados como um tentador ou um instrumento do diabo, mas não era Messias. Essa era a notícia que circulava naquela época. Então, tinha aqueles que criam nesse jornal, nessa propaganda dos rabinos, e se recusariam a ouvir a palavra de Deus. Haveria aqueles que são cegos e surdos, que fechariam os ouvidos para as boas novas. Por isso, por várias vezes, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvidos são esses, se todo mundo tem ouvido? Ao menos os que ouvem, os ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça, João 10, 26, 27, a palavra diz assim: mas vós, falando para os judeus, não credes, porque não sois minhas ovelhas.
como já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E Jesus ensinou também para esses discípulos como essa rejeição deveria ser tratada. Haveria os que não receberiam, haveria os que não ouviriam, e o que eles deveriam fazer? Então, na sequência, quando eles viajavam por terras pagãs, os judeus, havia um costume de que quando eles voltassem dessas terras, eles tinham que sacudir a roupa e sacudir os pés também, as sandálias dos pés. O que isso queria dizer? Que até o pó daquele lugar era impuro, era sujo, podre. Então, a crença é de que eles não deveriam levar nada de impuro para Jerusalém, para Nazaré, para a terra dos judeus. Tudo que vinha de lá não valia nada, era lixo, podre, né? O que Jesus está dizendo aqui para ele? Que qualquer casa, vilarejo, aldeia, cidade que se recuse a aceitar o evangelho deve ser considerado impuro. Da mesma forma, em Mateus 7,6, na mesma passagem, Jesus adverte: não deem o que é sagrado aos cães. Até mesmo a poeira daquela cidade é indigna. Aquele que recusa o evangelho, até a poeira daquela casa é indigna. Amém? Era um gesto da desaprovação de Deus por terem rejeitado o evangelho. Era um gesto e um testemunho contra eles de que o juízo do Senhor viria pesar a mão sobre eles. Mateus 10,15 acrescenta: em verdade vos digo, olha só, haverá menos rigor. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, Deus seria mais rigoroso com aquela cidade que rejeitou o evangelho do que Sodoma e Gomorra. E você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Amém? Ao rejeitarem o evangelho, aqueles que rejeitam estavam também rejeitando o próprio Cristo. Rejeitando as verdades eternas. Não há salvação, meus irmãos, aonde a palavra é rejeitada. Então, não insista. Sacuda a poeira da tua roupa, as poeiras dos teus pés e dá no pé. Depois dessas instruções, Marcos relata a saída dos discípulos para a missão. Leia comigo ali o 12 e o 13, por favor. E fala assim: então foram e pregaram ao povo que se arrependesse. E o 13, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Então, depois dessas instruções, os discípulos foram a campo, né? Foram fazer o estágio. Eles tinham aprendido de Jesus, tinham visto Jesus pregar, tinham visto Jesus operar os milagres, sinais e maravilhas, e agora eles foram enviados de 2 em 2 para fazer o que Jesus fazia. E aí, aconteceu um fato interessante, e esse fato ele marca o nosso terceiro ponto, que diz que a missão enfrenta oposição. O que aconteceu? Marcos relata aqui, nesse episódio, sanduíche, a morte de João Batista. Então vamos ler comigo para a gente entender esse contexto. Vamos ler do 14 ao 29, amém? Todo mundo lá? O rei Herodes soube disso. O que o rei Herodes soube? Ele soube que haviam pessoas pregando o evangelho, que os discípulos estavam percorrendo a região. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros ainda diziam: é um profeta, como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantia em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário,
em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais, militares e autoridades da Galileia. A filha da própria Herodias apresentou-se dançando, agradou Herodes e aos convidados. Então o rei Herodes disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu, Herodias, né? A cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei se entristeceu muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda, com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato, dando à jovem. Esta entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e puseram numa sepultura. Então esse contexto, ele relata a história de que quando Herodes, que era Herodes Antipas, ouviu a respeito da pregação do evangelho, né? Ouviu que falavam a respeito de Jesus, a respeito do reino, ele pensou que João Batista tinha ressuscitado. E aí começou a história, por isso que ele colocou essa história nesse contexto. E esse contexto ele nos mostra que a pregação do evangelho, ela enfrenta oposição. Amém? O próprio rei Antipas, Herodes Antipas, havia ordenado prender e matar João Batista, como nós vimos. E como ele era maldoso e era muito supersticioso, ele pensou que Jesus era João, né? Alguns pensavam que Jesus era João Batista, nós vimos, que havia ressuscitado dos mortos, porque andava pregando o evangelho. Então ninguém sabia quem eram aqueles discípulos. Outros que aguardavam a vinda do grande Messias como um rei, né? Que não fosse um carpinteiro, mas um rei cheio de glória, pensavam que era Elias que havia aparecido. Outros ainda achavam que Jesus era mais um profeta, como era do Antigo Testamento. Então é isso que acontecia naquela época, aquela confusão. Quem está falando em nome de Deus? Quem está pregando o evangelho? Né? E Herodes havia se incomodado por causa desses rumores da ressurreição do Batista. Veja, nem os recursos, nem as posses que ele tinha, nem o fato de ele ser rei, evitaram que ele pensasse ou sentisse a dor na sua consciência de ter matado João Batista. E qual é que é esse contexto, né, de Herodes, o Antipas, que a gente está falando aqui? Quem é esse cara? Vou explicar para você um pano de fundo, né? O pai dele era o rei Herodes, o grande. Era aquele que quando Jesus nasceu, que quando foi falado que havia nascido o rei dos judeus, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Esse era Herodes o grande. Esse é aquele pelo qual João e Maria tiveram que fugir com Jesus, né? Para que não fosse morto. Ele foi aquele que casou 10 vezes, e matou esposas e filhos. Alguns, não foi 1 ou 2, foram alguns. Esse era Herodes, o grande, né? E quando ele morreu, ele era o rei, o governador de Jerusalém sozinho. O reino foi dividido em alguns territórios que ficaram basicamente para 3 filhos dele. E todos eles chamavam Herodes na frente também. Então tinha o Herodes Arquelau, o Herodes Antipas, que é esse que matou João Batista, né? E Herodes Filipe, que era irmão dele. Mas por que a pregação do evangelho levanta oposição contra aqueles que pregam? Por que aqueles que não querem ouvir o evangelho se opõem a ele? E é isso que nós vamos ver. O primeiro ponto é que a oposição não suporta o evangelho que confronta pecados. São aquelas pessoas que não querem ser exortadas no seu pecado. Não querem nem saber de alguém que confronte o que elas estão fazendo de errado. João Batista, então, pregava as verdades do evangelho,
era um mensageiro de Deus e confrontou o pecado do Herodes Antipas. Amém? Assim como os discípulos pregavam o evangelho, também confrontavam os pecados daqueles que ouviam. Herodes, então, era casado com a filha do rei Aretas, que era o rei de Damasco. Ele era casado, Herodes, né? E em uma festa que ele foi convidado na casa do seu irmão, que era o Herodes Filipe. Eu vou falar Antipas e Filipe, tá? O Antipas foi na casa do seu irmão Filipe, e quando ele chegou lá, ele se apaixonou pela mulher do irmão dele. Herodias era mulher de Filipe, irmão de Antipas. E então o que aconteceu? Antipas e Herodias armaram de se separar para ficar juntos. Né? Então Antipas acabou rejeitando, se separando da esposa dele, filha do rei de Damasco. E o irmão dele, e a Herodias, que era a esposa do irmão dele, se separou também para os dois ficarem juntos. Foi isso que aconteceu. Mas tinha um problema aqui. Mais um. Antipas e Herodias eram casados, cada um com seus cônjuges. Eles cometeram adultério. Mas Herodias, a irmã, a esposa do Filipe, era a filha de Aristóbulo. E Aristóbulo também era irmão de Antipas e Filipe. Eles também cometeram incesto. Filipe já era casado com a filha do irmão. Antipas foi lá e roubou a esposa dele e casou com a filha do irmão também. Então foi isso que aconteceu, em resumo. Dessa forma, eles estavam violando a lei dos judeus e a lei da consciência moral na época. E sabendo disso, o que João Batista fez? Versículo 18. Chegou para Antipas e disse assim, ó, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Na cara dura, como nós dizemos hoje. Na cara dura. Ó, tu não pode viver com a mulher do teu irmão. Né? E ele é a voz que clama no deserto. Nós vemos aqui a voz que clama no deserto, clamando dentro do palácio do rei. Para ver como o homem era corajoso, cheio de poder e autoridade. A voz que clama no deserto agora confrontava os pecados do rei. A luz do evangelho, meus irmãos, incomoda aqueles que estão afundados na escuridão dos pecados. E por isso levanta oposição. Amém? Nós vemos também que além de incomodar o confronto dos pecados, a oposição vai tentar calar a mensagem do evangelho. E graças a Deus que nós temos a oportunidade de pregar o evangelho a bons pulmões aqui. Ainda. João Batista denunciava a quebra da lei, né? Denunciava que o rei estava fazendo coisa errada, e cada vez que ele repreendia o Antipas, ele também falava da Herodias. Quer dizer, cada vez que ele acusava o rei de ter cometido adultério, ele também apontava para Herodias. Então o que aconteceu? A Herodias odiava João Batista, odiava, e queria mandar matá-lo, mas acontece que o Antipas respeitava João. Ele achava João um homem bom, justo, santo. Então ele ficou com medo de matar. Até porque muitos naquela época criam que João era realmente um profeta do Senhor. Ele ficou com medo de mandar matar João. E o que ele fez? Ele mandou prender. Prender João. E então João ficou preso. Contudo, meus irmãos, eles estavam determinados a continuar na prática do pecado. Herodias e Antipas continuaram casados. E bola para frente. Ignoraram a voz da consciência, ignoraram a voz de João Batista, profeta de Deus, e queriam calar a mensagem do evangelho a qualquer custo. A mensagem que confronta os pecados. Eles eram escravos dos pecados e ao ponto de fazer qualquer coisa para permanecer no lamaçal do pecado. E aí nós vemos que além de enfrentar o confronto, além de tentar calar a voz do evangelho, a oposição poderá custar sofrimento e morte. João Batista continuava preso, ele ficou preso cerca de 10 meses, sob a segurança do rei Herodes. Mas Herodias não estava satisfeita com aquilo. Ela queria mandar matar João, de fato, para acabar com o pepino, né? Mesmo preso, Herodes tinha tanto temor, o Antipas tinha tanto temor de João, que várias vezes ele convocava João para vir à presença dele, para falar um pouco do evangelho. E aí ele se enchia e mandava prender de novo.
Várias vezes isso aconteceu. E Herodias temia que com essa repetição, olha, o Herodes, o Antipas está falando demais com o João Batista, o Antipas se arrependesse e mandasse soltar o João Batista. Esse era o medo dela. Daqui a pouco esse louco aí manda soltar o João Batista. Está ficando amigo dele, né? Então surgiu a oportunidade que ela tanto esperava, né? No dia do aniversário de Herodes, diz a palavra, ele deu uma grande festa para todos os nobres da corte daquela época. E Herodias tinha uma filha, se chamava Salomé. Ela tinha mais ou menos de 12 a 14 anos. E essa filha dela, no dia do aniversário dele, do Antipas, começou a dançar na frente de todo mundo, né? Era provavelmente uma dança sensual. Naquela época se contratava de dançarinas profissionais para dançar nesses eventos, para agradar os convidados. Era provavelmente uma dança bastante sensual. E ele ficou encantado pela menina, né? O Antipas olhou, meu Deus, né? Tá dançando, ela está agradando os convidados. E chamou ela e falou assim para ela, versículo 22, pede-me o que quiseres, eu te darei. O que me pedires, eu te darei. E ele repetiu, quer dizer, mais uma vez enfatizou, 23, e ainda repetiu a promessa, tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja metade do meu reino. O que ele queria dizer com isso? Me peça qualquer coisa que eu te dou, né? E aí, a Herodias achou a sua oportunidade. O que ela fez? A Salomé, a menina, foi lá falar com a mãe dela e disse, mãe, o que eu peço? A Herodias achou a oportunidade. Na frente de todo mundo, ele falou, pede a cabeça de João Batista. Herodes até se entristeceu e pensou em não matar João Batista, JB. Está escrito JB, eu estou no JB. Mas ele tinha prometido na frente de muitas pessoas, ele tinha o orgulho, ele tinha a voz do rei, ele tinha feito uma promessa para ela na frente de todos. Peça-me o que quiseres e eu te darei. Então ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Então os soldados foram à prisão, cortaram a cabeça, trouxeram num prato, deram a Salomé e Salomé entregou para sua mãe Herodias a cabeça daquele que apontava os pecados dela. O único homem justo que estava naquele palácio foi decapitado. O único homem justo naquele palácio foi sacrificado por causa do capricho de alguns pagãos. Ele foi sacrificado por aqueles que se opõem ao Evangelho. E por isso o Evangelho pode custar sofrimento e até morte. Mas como é que acabou Herodes no fim das contas? Ele viveu no pecado, ele continuou vivendo no pecado. Ele não ouviu o profeta, ele prendeu e matou o profeta. Ele endureceu ainda mais o coração. E muitos judeus ficaram insatisfeitos porque ele mandou matar João Batista e os escândalos que ele tinha feito. Quer dizer, já estava casada com a mulher do irmão, mandou matar João, a filha da mulher dele dançando para o meio de um monte de gente, danças sensuais, era muita vergonha, era muito escândalo e as pessoas já estavam chocadas. Esse Herodes, mais tarde, foi o que Jesus chamou de raposa. Quando ele estava sendo julgado, Jesus estava face a face com ele e Herodes zombou de Jesus. Esse Herodes, Antipas. E o que aconteceu com ele? O rei Aretas, que era pai da mulher dele de verdade, pai da sua ex-esposa, declarou guerra contra ele e destruiu o exército de Antipas. Acabou com tudo. E para acabar ainda mais com Herodes, né, o Herodes Agripa, que era sobrinho dele, denunciou ele para o rei do Império Romano, dizendo que ele queria tomar todo o poder. E no final das contas, Herodes Antipas foi exilado e morreu no exílio. A oposição à mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela pode causar sofrimento e morte. Nós não vemos nada disso por aqui. Mas nós sabemos de países onde não se pode carregar uma Bíblia. Nós sabemos de países onde pessoas se reúnem em subsolo. As pessoas não podem falar a palavra cristão. Nós sabemos de países como os países islâmicos, onde as pessoas são forçadas a confessar a Jesus ou a negar a Ele. Se negassem, tudo bem. Se confessassem, morrem. E são mortas. São mártires da fé. A oposição ao Evangelho vai tentar nos calar. E isso pode custar sofrimento e morte. Em Hebreus 11, 36 e 38, a palavra diz assim, e outros
experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio de espada, andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andavam vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. É isso que acontecia com aqueles que eram enviados para pregar o evangelho. E nós vemos lá no versículo 30 que no retorno da missão dos discípulos, que a missão tem recompensas também. Leia comigo o versículo 30, por favor. A palavra diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Isso já é o retorno da missão deles. Um tempo depois eles retornaram e se juntaram com Jesus e falaram do que havia sido feito, do que haviam pregado, dos sinais, maravilhas, das curas, as expulsões de demônios que eles tinham feito. E retornaram dessa primeira missão como embaixadores de Cristo. Aquela missão onde eles davam continuidade ao trabalho que Cristo tinha começado. À medida que eles acompanhavam o ministério de Cristo, estando ao lado dele, eles aprenderam e reproduziam aquilo que aprenderam com Cristo. E quando retornaram, anunciaram grandes maravilhas que haviam feito, as grandes recompensas da missão. Voltaram e relataram o que haviam ensinado, pregando o evangelho, como Jesus fazia. Relataram os milagres, as maravilhas que havia feito, como Jesus fazia. Celebraram a recompensa da sua missão, porque a palavra não volta vazia. Tudo que foi pregado é válido. E qual é a recompensa dessa missão, meus irmãos? Sabe qual é? Não? A recompensa dessa missão é o privilégio que nós temos de pregar o evangelho do Deus vivo. É privilégio que nós temos de pregar alto e bom som as verdades eternas que nos resgataram do lamaçal do pecado, que nos deram a vida eterna. Essa é a recompensa. O privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O privilégio de ter Cristo morrido e vertido o seu sangue por nós na cruz e pago a dívida que nos era devida. Nós temos o privilégio de pregar o evangelho da salvação. E como a palavra não volta vazia, muitos haviam recebido o evangelho para a salvação e muitos não haviam recebido para a sua condenação. Amém? Mateus 10, 40, 42 complementa dizendo assim: quem vos recebe, Jesus falando, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. João 12, 26 vai dizer: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Pregar o evangelho é servir ao Deus Altíssimo. Amém? Então, recapitulando, meus irmãos, os discípulos foram escolhidos por Jesus, foram chamados e enviados para a missão. Eles tinham que andar de 2 em 2, sem levar nada, sendo testemunhas válidas, que era considerado naquela época 2 ou mais o tempo todo. Deveriam ir sem provisão nenhuma. E nós vimos que Jesus nos alertou que essa palavra enfrentaria a rejeição. Haveria aqueles que não abririam as suas casas. Haveria aqueles que se recusariam a ouvir a palavra do evangelho. Nesse caso, eles deveriam sacudir o pó das suas vestes, das suas sandálias e avançar para as portas abertas. Vimos que a pregação do evangelho enfrentaria oposição, onde foi ilustrada por Marcos com a morte de João Batista. Ele foi morto por se posicionar no evangelho e confrontar os pecados. Será que nós estaríamos dispostos a morrer pela causa do evangelho hoje?
hoje. Mas a missão lá traz a melhor de todas as recompensas, meus irmãos, o grande privilégio que nós temos de, como os filhos de Deus Altíssimo, pregarmos as verdades eternas. Portanto, como é que nós aplicamos isso para a nossa vida? Como é que nós entendemos esse envio dos 12 e nós aplicamos no nosso envio, no nosso chamado ao ID? Assim como os apóstolos, nós somos discípulos, seguidores de Cristo, somos chamados para a missão de pregar o Evangelho. A nobre missão de pregar as boas novas do reino de Deus. A nobre missão de sermos mensageiros daquele que nos salvou. E tem um detalhe. Para nós sermos embaixadores de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Ninguém representa alguém que não conhece. Um representante é aquele que fala igual, que pensa igual, que fala em nome de. A autoridade não vem dele, vem do próprio Cristo. Por isso nós temos que permanecer, meus irmãos, firmados e obedecermos ao Senhor Jesus, obedecermos ao ID. E nós precisamos saber que haverão aqueles que se recusarão a abrir as portas. Haverá aqueles que se recusarão a ouvir a mensagem. E nesse caso, nós devemos ir para a próxima porta. O recado aqui é, não perca tempo. Fechou a porta, não quer ouvir, não perca tempo. Amém? A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Algum efeito ela sempre vai produzir. Seja para salvação ou para condenação. Aquele que rejeita o Evangelho está condenado e aquele que o recebe será salvo. É isso que a palavra quer nos dizer. E a pregação, meus irmãos, do Evangelho, ela nunca é em vão. E pensando nisso, eu me lembrei de um pastor que uma vez se preparou para pregar um sermão e esperava uma igreja lotada, e quando ele chegou, as pessoas tinham confundido o horário, havia um problema de comunicação, chegou lá, tinha uma pessoa. Pois ele pregou para uma pessoa, como se tivesse pregado para uma multidão. Não importa quantas pessoas são. Nós não precisamos ter uma multidão de pessoas, não. Pregue o Evangelho para um, para dois, para quem quiser receber. Amém? Também haverá aqueles que vão se opor ao Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para alguma pessoa e o Evangelho confronta os pecados. O Evangelho é a luz em cima das trevas dos pecados que as pessoas estão vivendo. E eles podem querer fazer de tudo para calar esse Evangelho. Então, em alguns casos, assim como os discípulos, nós podemos enfrentar hostilidade, sofrimento e talvez morte. Por isso a minha pergunta, será que nós estamos prontos para sofrer pelo Evangelho? Não morrer, mas só apanhar. Será que nós estamos prontos para apanhar de alguém por causa do Evangelho? Se alguém perguntar para nós, e a pessoa estando em pecado, a gente confrontar, você está em pecado, você está preparado para aguentar as consequências, como esses 12, mais tarde os 70 e mais tarde todos os cristãos? Nós estamos preparados de verdade? Nós pagamos o preço do Evangelho de verdade? Nós não estamos esperando a condição ideal para pregar? Hoje não. Não, só quando eu trocar de carro. Não, só quando eu puder ir. Ah, não, só se... Não, lá eu vou pregar, porque lá a comida é boa. Misericórdia de nós. A palavra diz em Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém? Nenhum sacrifício que nós façamos, meus irmãos, se compara com os benefícios que nós tivemos pela graça, por meio de Cristo, a vida eterna que nós recebemos. Nada se compara. Nenhum sacrifício que nós façamos se compara com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Nada se compara. Então, meus irmãos, que nós possamos dizer e ser como Paulo, que lá pelas tantas do seu ministério, do seu ide, disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? É vontade de Deus que nós, o seu povo, nos dediquemos a dar continuidade às obras de Jesus nesse mundo, a pregar o Evangelho para arrependimento e perdão de pecados. A vontade do Pai, que já se cumpriu no Filho, que já preparou o caminho para nós através do Espírito Santo, nos revestindo de sua autoridade e poder para realizar essa missão, nos capacitou, nos dá ferramentas para fazer essa privilegiada missão de pregar o Evangelho, que é a missão mais importante de todo cristão. Talvez por várias vezes na sua vida você ouviu, estou esperando Deus falar qual é o meu propósito. O que Deus tem para a minha vida? Vamos pregar o Evangelho. O ID é para todo mundo. Todos são chamados a pregar o Evangelho da salvação. Esteja disposto a sofrer, esteja disposto a enfrentar rejeição, oposição, a quererem te calar, porque confrontar pecados dói. Dói para nós. Dói para nós. Vai doer também naquele que não crê, e muito mais. E nós precisamos pagar esse preço. Meu convite para você nessa noite é que possa refletir em cima dessas palavras e avaliar o preço que nós temos pago pelo privilégio que nós temos de anunciar as verdades do reino de Deus. Amém? Te convido a ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nessa noite. Começando por mim, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão porque temos negligenciado a missão ao qual o Senhor nos capacitou para fazermos, ao qual o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Senhor, nós temos colocado outras coisas diante da Tua vontade. Sim, nós temos colocado vários empecilhos. Nós temos procurado a condição ideal. Nós temos procurado as portas abertas antes mesmo de abrir as nossas bocas. Nós temos procurado reconhecimento. Nós temos procurado portas abertas com tapetes vermelhos, quando o Senhor nos envia apenas para pregar o Evangelho. A palavra diz que de graça recebei, de graça dai. Que o Teu Santo Espírito venha nos incomodar a partir dessa palavra, Senhor. Transformar o nosso caráter. Que o Teu Santo Espírito venha a iluminar o nosso entendimento de quão grande é a nossa salvação. De quão maravilhosa é a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia. Que nós possamos valorizar como o maior tesouro das nossas vidas. E assim, sabendo que é a nossa maior riqueza, queremos compartilhar dessas riquezas das palavras eternas, das palavras das boas novas, com aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que não Te conhecem. Senhor, dá-nos coragem e intrepidez para pregarmos a Tua palavra em hora e em fora de hora, confrontando pecados, mas também consolando com aquele que pagou os nossos pecados, mostrando o caminho que está errado, mas apontando para o caminho que é Jesus, mostrando as mentiras, mas apontando para a verdade, apontando que o pecado leva para a morte, mas que Jesus é a vida. E é vida eterna e vida abundante para todo aquele que nele crê. Incomoda-nos, Senhor, para que não sejamos acomodados
nem negligentes. Mas também nos incomoda, Senhor, para que não jogamos pérolas aos cães ou pérolas aos porcos. Não demos o que é sagrado aos cães. Que não viemos a escolher portas, mas a porta que se abrir, que entremos nela. E a porta que se fechar, simplesmente a deixemos, Pai. Senhor, eis-nos aqui os teus filhos, aqueles aos quais o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Que essas verdades venham a arder nos nossos corações e nos tirar da mordidão, da acomodação que nós temos vivido. Que sejamos ativos e, como disse o Joilson no início, praticante da tua palavra e não somente ouvintes. Que não sejamos cristãos de banco, que não sejamos cristãos só quando a corda aperta, mas sejamos cristãos 24 horas como identidade do que somos e não como atributo. E que preguemos essa verdade pela qual devemos também viver, Senhor. Muito obrigado pelo perdão de pecados, pela tua grande misericórdia. Que sejamos, Pai, cada vez mais transformados. Que essa vontade venha a arder fortemente no nosso coração. Possamos ser uma igreja ativa. Uma igreja que paga o preço de pregar as verdades eternas, independente do sofrimento ou de dor. Porque a nossa recompensa é a glória eterna na tua companhia, Senhor, na tua presença. Amém?